Aí, vamos ver dessa moça aqui, ó. Senhora Marina, nome completo da senhora, por favor. Marina Camila Guedes Moreira. Sua idade. 37 anos. Gente, eu separei essa aqui. Essa aqui tomou 1 ano de cana, tá? Porque ela foi daquelas pessoas que foram presas lá no... Foram presas no QG, no invadir os prédios. Mas eu separei essa porque vocês vão perceber que essa mulher aí, caramba, pensa numa mulher que, tipo assim, se acha na razão total. Olha lá, vamos lá. Marrenta, hein? Vamos lá. A senhora reside aonde? Em Barueri, São Paulo. São Paulo. Sua profissão? Essa não assinou NPP, tá? Foi condenada, tá? Condenada. Eu sou autônoma. Certo. Que resposta é essa de autônoma, gente? Qual é a sua profissão, autônomo? Autônomo não é profissão, gente. Autônomo é só a maneira com que você contribui e paga seus impostos. É só isso já. Autônomo é ser autônomo. É o quê? É motorista? É faxineiro? Vendedor? O que você é? Não entendi. Representante? A senhora tem filhos? 2. Qual idade? Um de 5, outro de 9. Tá certo. A senhora já respondeu algum outro processo sem ser esse? Nunca. A senhora pode permanecer em silêncio, um direito constitucional que a senhora tem. A senhora vai responder as perguntas? Somente pessoais. Doutora, ela vai responder? Nossa! Ela vai responder as minhas perguntas, excelência. Ah, Então vai tá, responder as o senhor tá com a perguntas do palavra. advogado, então. Vamos lá. Senhora Marina, boa tarde. Boa tarde. Senhora Marina, a senhora está sendo acusada da prática, em conjunto com outras pessoas, do crime de incitação de animosidade das Forças Armadas contra os 3 poderes. Em algum momento, senhora Marina, a senhora julgou ou quis jogar as Forças Armadas contra os 3 poderes? Nunca. Em algum momento a senhora defendeu a prática de golpe de Estado? Não. Em algum momento a senhora cogitou participar de um golpe de Estado? Gente, o Dani Lemes... É a Dani Lemes ou o Dani Lemes? Eu não sei. É porque Dani, né, serve para os dois. Eu não consigo ver a fotinho aqui, mas me perdoa, tá? Eu não sei se é o Dani ou a Dani. Não consigo me tornar membro pelo celular. Assim que logar no PC, irei me tornar membro. Estou adorando o canal. Um grande beijo, Dani. Beijo, obrigado aí pelo elogio, viu? Muito legal e obrigado pela ajuda também. Um grande beijo. Quero mandar um beijo pro Ilhéu Biker, que ele falou assim: Barueri, minha cidade. Tem golpista em Barueri também, irmão. A Barueri não ficou de fora não dessa festa da Selma aí. Não. Antes de ter sido presa e denunciada pela prática desse crime, a senhora tinha conhecimento de incitar animosidade entre as Forças Armadas contra os 3 poderes era uma prática criminosa? Também não. Não tinha. Gente, básico do direito. Alegar o desconhecimento da lei não faz de você inocente, tá? Só pra deixar bem claro, as leis são públicas, tá? Não adianta. Conhecimento. Durante o momento que a senhora esteve ali naquele acampamento, né, na porta do QG. E detalhe, a senhora provavelmente apoiava o Bolsonaro. O Bolsonaro é que sancionou a lei que a senhora foi condenada. Então o Bolsonaro deveria explicar pra senhora e falar assim: olha, fazer isso aí que você tá fazendo é crime, tá? Você tá aí no meio de um quartel-general, na frente do quartel-general acampada, pedindo intervenção militar nos poderes constituídos. Isso aí é o parágrafo único do artigo 286. Então a senhora será presa. Ele devia ter avisado a senhora, né? Mas o que ele fez? Nada. Ele tá vendendo capacete agora, tá milionário, o filho já fugiu. E vocês, otários, tá tudo preso, condenado. A senhora ouviu alguém falando que iriam promover golpe de Estado? Não. Não ouvi. Não, só tava escrito nas bandeiras só, mas ela não ouviu ninguém. Ouviu alguém dizer que iriam promover naquele dia 8 de janeiro atos de vandalismo, invasão da sede dos 3 poderes? A senhora chegou a ouvir isso lá no acampamento? Não, se eu tivesse ouvido, não teria ido. Não participaria. Não mete essa. Ai, meu Deus do céu. Durante o acampamento, a senhora combinou com outras pessoas a prática de outros crimes? Não.
Então, só para a gente entender aqui se havia alguma ligação entre a senhora e as pessoas que estavam ali naquele acampamento. A senhora conhecia muitas pessoas que estavam... Gente, eu lembrei de um comediante que ela parece muito, gente. É muito engraçado. Do jeito que ela olha e faz assim. Vocês já viram um comediante que é muito parecido com ela? Nossa, eu adoro o canal do cara. Quer ver? Putz, eu não sei se eu vou conseguir ver aqui. Nossa, tem um comediante. Depois, qualquer dia eu mostro pra vocês. É muito parecido o rosto. É igualzinho. ali naquele acampamento? Não. Acabei fazendo amizade ali, né? No acampamento. Certo. Dentre as pessoas ali que a senhora conheceu, que a senhora se relacionou, né, naquele acampamento, elas chegaram a falar com a senhora ali em secreto se haveria aqueles atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, falavam em promoção de golpe de Estado com a senhora? Não, comigo não. Atos de vandalismo também não falaram com a senhora? Nada. Para mim, não. Ok. A senhora é de São Paulo, né? Mora em São Paulo? Sim, moro em São Paulo. Quando a senhora saiu de São Paulo, a senhora pagou a sua passagem no ônibus? Não. A senhora sabe dizer quem é que pagou aquele ônibus? Quem é que organizou aquela caravana? Desconheço, não. Caraca, perdida, né? Tipo, não sabia absolutamente nada. Como não? Como que foi parar lá? Essa é a pergunta. Eu só perguntaria assim: senhora, como que a senhora foi parar lá? Como? Como que isso aconteceu? Espaçonave? Como é que foi? A Mônica Mello perguntou assim: Victor, estou bloqueada? Mas Mônica, como que você vai estar bloqueada, querida? Se tu tá escrevendo aqui, a gente tá todo mundo te lendo, como é que tu tá bloqueada? Sei quem é. Tá. Quando a senhora tomou conhecimento de que teria aquela manifestação no dia 8 de janeiro? Através de grupos, né, do WhatsApp, no qual eu fazia parte. Certo. Dos grupos, sim. Nesse grupo que a senhora fazia parte, hoje a senhora não faz mais parte porque foi impedida de ter acesso às redes sociais, mas quando a senhora fazia parte desses grupos, nesses grupos ali, circulavam mensagens de atos de vandalismo, golpes de Estado, alguma coisa desse sentido? Não. O que ocorria nos grupos era a organização, a organização na frente dos quartéis, né? O que precisava na frente dos quartéis e não essas coisas. E nesses grupos também ninguém combinava atos de vandalismo em Brasília? Não, depois foi combinado aí. Mano. Cara, que bizarro. Ida, né, para Brasília. Mas nada mencionando vandalismo, nada mencionando quebra-quebra, nada disso. Nada disso. A senhora se define como conservadora? Conservadora. E como conservadora, a senhora defende rupturas constitucionais por meio de atos violentos? Não, claro que não. Que pergunta, gente. Naquele acampamento, senhora Marina, haviam várias faixas, né? Algumas faixas afixadas lá. Alguma daquelas faixas foram feitas pela senhora, levadas pela senhora? Não levei nada. Só pertence meu mesmo. Tá. Havia algumas bandeira, faixas. Né? Bandeira eu levei. Bandeira do Brasil, certo. Sim. Agora, dentre aquelas faixas, tinha uma lá, ou algumas, né, que diziam SOS Forças Armadas. O que isso significa para a senhora? Bom, no meu entendimento, eu via as Forças Armadas como um órgão pacificador. Meu Deus do céu. Ó, o Carlos Lúcio, muito obrigado pelo super stick, viu, querido? Olha o que ela vai meter agora. Meteu essa, olha lá. As Forças Armadas, órgão pacificador. Ou seja, ela acreditava, então, que as Forças Armadas tinham poder de invadir os poderes e falar: crianças, parem, que quem manda aqui somos nós. Então ela era intervencionista. Acabou. Ela acabou de se condenar aí, por isso que ela foi condenada. Que traria a paz pro país, né? E a paz pros três poderes. É isso. Ai, meu Deus. Olha o nome, os três poderes. Não, mas tem um que... Crianças, três poderes. Ei. Vamos parar com a bagunça, tá? Estamos aqui agora. Como que eles fariam isso, as Forças Armadas? Com armas, né, senhora? Isso que eu imaginava.
Em algum momento a senhora entendeu essa faixa como um pedido de golpe de Estado, um golpe Meu militar, Deus uma do céu. ruptura constitucional? É muito bizarro. Não, não. Da minha parte, não. Ok. Tinha uma outra faixa lá também, que tinha a expressão intervenção militar com Bolsonaro no poder. Essa expressão significa o que para a senhora? Essa sim. Peraí, gente, esse aí é o Ministério Público, né, que tá fazendo isso, né? Isso é o Ministério Público? Não, esse advogado é Ministério Público? Isso, eu não tô entendendo, gente. Ela falou que só ia responder as perguntas da defesa. Esse advogado aí deve ser infiltrado da esquerda, porque olha a pergunta que ele fez pra ela. Isso aqui não é pergunta. Olha isso. Tinha uma outra faixa lá também, que tinha a expressão intervenção militar com Bolsonaro no poder. Essa expressão significa o que para a senhora? Essa sim. Eu não apoio isso daí, né? Num pouco entendimento que eu tenho, isso sim seria um golpe. Ai, meu Deus do céu! Então ela acabou de assumir. O advogado ferrou com ela. Porque se a faixa estava lá, e até o advogado sabe que a faixa estava lá, ela viu a faixa e ficou lá no local. Se ela não concorda, ela teria que ir embora. Acabou. Acabou. Apoiar isso. Entendi. Mas a senhora defendia essa pauta? Não, claro que não. Nossa, mano. Isso. Que defesa é essa, Quando mano? a senhora esteve ali acampada na porta do QG em São Paulo, em algum momento a senhora apoiou essa pauta? Não. Ah. Ainda dentro dessa pauta de intervenção militar com Bolsonaro no poder, dentre as pessoas que Esse advogado aí vai mudar de profissão, hein? Ele deve estar querendo entrar, deve estar querendo fazer concurso do Ministério Público, não é possível. estavam ali no acampamento, na porta do QG, eu pergunto para a senhora que esteve ali, todos pensavam exatamente da mesma forma ou havia discordâncias internas a respeito das pautas que eram levantadas ali? Havia muita discordância, até por minha parte, que essa pauta eu não defendia. Ah, não Então mete essa. havia bastante discordância, sim. Não mete essa. Agora vamos lá para o dia da detenção da senhora, né? Vamos chamar de detenção porque foi assim que a testemunha de acusação se referiu, né? Uma detenção para averiguação. Então, nessa detenção, né, para averiguação que a senhora sofreu ali na porta do quartel-general em Brasília, quando a senhora saiu dali, entrou no ônibus, a senhora sabe me dizer por que eles ficaram rodando com a senhora 3 horas dentro desse ônibus e a senhora privada de água e banheiro? Sabe me falar a razão disso? Não, eu não sei. Eu cheguei a perguntar para o motorista o porquê que a gente estava dando voltas e voltas, porque a gente chegou a passar 5 vezes pelo mesmo lugar, e ele dizia que ele não podia falar com a gente. Ele chorava e falava que não podia falar com a gente. Chorava. Não mete essa. Ai, gente, esse pessoal mora em outro planeta, não é possível. Falou que só estava ali para fazer o que ele foi mandado fazer, que era levar a gente para algum lugar, mas a gente estava rodando. Eu já estava até desidratado porque eu não tinha água. Gente, a Ana Carolina mandou um superchat e ela escreveu assim: a sensação é que os parentes de milicos fugiram todos, acobertados no QG, e só prenderam doidinhos de bairro neopentecostais da renovação carismática. Bom, aí eu não tenho nada a ver com isso. Se os outros fugiram e eles não, é problema de cada um, né? Água, eu tinha saído sem comer, sem tomar café, sem nada. E ninguém soube até hoje nos falar o porquê que a gente ficou rodando a cidade inteira. Entendi. Em algum momento informaram voz de prisão, a senhora está presa? Nunca. Janeide, querida, um grande beijo, muito obrigado, viu? Um grande beijo, Janeide. Obrigado. Naquele Nunca momento não recebi era... voz de prisão, nunca recebi. A Isso ordem era aconteceu. entrar dentro dos ônibus. Eu cheguei a questionar. Lá vem o fetiche da voz de prisão. Eu falei assim, não, mas eu preciso ir embora, né? Porque tá todo mundo desmanchando aqui. Ele falou, não, a senhora só sai daqui se entrar dentro dos ônibus. Então, eu entrei dentro dos ônibus, fiquei rodando por mais de 3 horas, né? Ainda socorri uma senhora no meu ônibus, porque ela desmaiou, fez xixi na roupa, tudo.
É uma cena horrorosa. Isso a gente está falando daquele primeiro momento, da saída do QG até a sede da Polícia Federal. Isso. Ficaram ali 3 horas rodando. Depois que a senhora saiu ali da Polícia Federal, aí eles informaram que a senhora estava presa, correto? Depois, para fazer o exame de ML, você fala? Isso, entre a Polícia Federal e aquele ginásio para onde vocês foram encaminhados, nesse trajeto. Antes da senhora ir para o ginásio, eles falaram para a senhora que a senhora estava presa? Não. Mano, quem vai falar que tá preso ou não é o delegado. Não mete essa. É o delegado. Os caras já fizeram a detenção de crime flagrante. Quem vai decidir depois é o delegado. Para com isso. Não. Ela estava em flagrante delito no meio de uma turba que estava pedindo a intervenção militar, ponto final. A Luciana falou assim, essa senhora me entra num ônibus de graça, sem saber pra onde, sem comer, sem beber, faixa de golpe com Bolsonaro e não desconfiou de nada, tudo normal? Então, não, querida, na verdade não é nem isso, eu vou até recolocar a tua posição aqui, Luciana. Olha só, ela entrou, ela não desconfiou de nada, né, quando ela foi. Só que na hora que era pra entrar no ônibus com força, pelas forças policiais que ela mesmo queria, ela queria os militares, tava todo mundo vestido de militar. Mas quando foram os militares que mandaram ela entrar no ônibus, agora ela é vítima. Mas o ônibus que ela foi pra lá pra dar o golpe, não, aí não tem problema, né? Só complementando o que você tá falando, né? Não falar. Quando os militares pediram pra entrar no ônibus, ela devia estar pulando de alegria. Nossa, graças a Deus, os militares mandaram entrar no ônibus. No ônibus do militar eu entro. Devia estar fazendo festa, né? Eu nunca recebi voz de prisão, em lugar nenhum. Nem até na triagem. Quando que a senhora teve ciência que estava presa e que não ia retornar para casa? Foi quando eu fui liberada de um palco que tinha ali, né, dentro da Polícia Federal, e eu fui colocada dentro do camburão, pro ML. Ali, sem ninguém me falar que eu ia ser presa, eu já sabia. Porque aí, para ir pro ML, né, eu também não sou tão ignorante assim. Falei, não, então acho que eu vou ficar presa mesmo. Aí eu fui pro ML, fiz o corpo delito, e de lá a gente já foi encaminhado para a colmeia. Mas eu não recebi voz de prisão em nenhum momento. Nem para subir nos ônibus, nem na chegada da PF, nem nas revistas que fizemos, nada. Nunca. Então a senhora acha que uma prisão de uma tentativa de golpe de Estado é tipo jogar Uno, né? Se você tá com uma carta só na mão e não falar Uno, não vale, tem que comprar mais carta. Então a senhora acha que eles estavam prendendo ali 2.000 pessoas, mandando entrar em vários ônibus. Uma prisão que nunca houve na história parecida. Se a senhora não escutou a voz de prisão, porque a senhora não tem nem como provar isso, se a senhora não escutou a voz de prisão, não vale, a senhora tem que ir pra casa, inocente. Gente, é muito bizarro, é muito bizarro. São argumentos assim, chega a ser infantil, né? O argumento chega a ser infantil. Recebi voz de prisão. Entendi. E o motorista do ônibus, a senhora disse que ele estava chorando. Ele era policial militar? Você tinha sabe? O motorista do ônibus estava chorando. E o advogado entra na onda dela, gente. Ai, não. Não é possível. Sabe dizer se era? Não sei te dizer. Porque ele se hesitava em falar, em responder qualquer pergunta que era feita a ele. Entendi. O motorista, com certeza, ele era petista. Ele estava chorando de alegria. Ele tava chorando de emoção. Nossa, eu vou levar esse monte de bolsonarista pra Papuda. Que sonho. Obrigado, Senhor. Valeu. Não foi só ele que tava chorando, não. O rapaz que conduziu a gente também até a colmeia também chorava e pedia... Tava todo mundo chorando por vocês. Ai, meu Deus do céu. Cara, isso é muito, tipo, dissonância cognitiva, né, gente? A Luciana falou assim, é verdade, eu era o choro do motorista. A Bira Teodoro falou assim, pra você voltar a falar como se fosse como um bebê. É a parte mais engraçada. Ele mandou 5 aqui pra eu falar que ela ficou tite, Nenê tá triste. Nenê ficou triste, tá todo mundo chorando, porque Nenê tava preso. Nenê tava indo pra Papuda, e aí o tio do motorista tava chorando, o cobrador tava chorando, o guarda tava chorando, porque Nenê tava chorando. Perdão pra gente.
A senhora saiu nos primeiros ônibus ou nos últimos ônibus? Olha, eu contei 18 ônibus na minha frente. Então, não sei te dizer se era a primeira leva ou era a segunda, porque tinha 18 ônibus na minha frente. Eu contei 18. E, de fato, houve escolta? Gente, na boa, como que ela contou 18 ônibus na frente dela? Como que ela conseguiu ver 18 ônibus pra frente e contar? 18. Gente, 18 é ônibus pra cacete. Vai embora 18 ônibus, gente. É muito longe 18 ônibus. Da Polícia Militar do Distrito Federal, de todos os ônibus até a sede da Polícia Militar? Houve. Exatamente. Olha, o Eduardo falou assim, ela contou 18 ônibus, mas não conseguiu ler uma faixa lá no QG. É inacreditável, né? É a visão seletiva, né? Houve escolta, sim. Houve escolta porque também a gente estava sendo muito hostilizado, né? Tinha pessoas que jogavam pedra, garrafa, xingava, e a gente tendo toda essa exposição dentro dos ônibus. E durante esse trajeto todo, de 3 horas que vocês rodaram, a Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou vocês durante esse trajeto? Acompanhou. Sempre teve um carro da Polícia Federal. Não posso te dizer com precisão e afirmar categoricamente que era o mesmo, mas em todo o trajeto até chegar lá, tinha carro da Polícia Militar acompanhando os ônibus. Eram muitos ônibus. Sobre isso, que eu não te perguntei, a senhora quer dizer mais alguma coisa? Sobre esse fato que eu te perguntei, da detenção e circular. Sim. Eu só quero ressaltar que essa parte dos ônibus foi uma das coisas mais humilhantes, né? Porque como é que é? Peraí. Mas em todo o trajeto até chegar lá, tinha carro da Polícia Militar acompanhando. O Distrito Federal acompanhou vocês durante esse trajeto? Acompanhou. Sempre teve um carro da Polícia Federal. Não posso te dizer com precisão e afirmar categoricamente que era o mesmo, mas em todo o trajeto até chegar lá, tinha carro da Polícia Militar acompanhando os ônibus. Eram muitos ônibus. Sobre isso, que eu não te perguntei, a senhora quer dizer mais alguma coisa? Sobre esse fato que eu te perguntei, da detenção e circular. Sim. Eu só quero ressaltar que essa parte dos ônibus foi uma das coisas mais humilhantes, né? Porque a gente rodou a cidade inteira sem necessidade, porque o trajeto era um trajeto curto, onde a gente poderia ter saído dali do QG, ter sido levado e ter feito toda aquela triagem com a gente, mas não houve desgaste, houve desmaio, houve ataque de pânico dentro do ônibus, houve senhoras com queda de pressão, a gente sem comer, foi uma cena de horror. Tinha criança dentro do... Tinini tava fominha, Tinini tava sem comer. Que coisa, Tinini. Meu Deus, Ju. Do seu ônibus ou não? No meu ônibus, não. Tinha mais idoso, inclusive uma senhora até de quase 80 anos, que acho que foi a que mais sofreu, porque ela tomava remédio controlado, remédio de pressão. Então, ela foi bastante, assim, tenso dentro do ônibus durante essas 3 horas. A senhora viu crianças entrando dentro de ônibus, outros ônibus? Não, eu vi criança só lá na academia da Polícia Federal. Entrando dentro dos ônibus, eu não cheguei a presenciar essa cena, não. Mas lá dentro eu vi. Lá dentro do ginásio da Polícia Federal, eu vi sim. Entendi. Excelência, eu estou satisfeito com as perguntas, tá? Então, encerramos a produção da prova oral em relação a... Bom, gente, só para vocês entenderem, essa aí foi condenada, tá? Perdeu o réu primário, tomou 1 ano de cadeia, só que vai responder com tornozeleira eletrônica e também vai pagar multa, vai ter que fazer 225 horas de serviços comunitários e mais um monte de coisa, tá?